Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, muito prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos falar sobre rotina corrida, falta de tempo, estresse, aquela coisa louca que a maioria das pessoas vive diariamente. Mas antes de falar sobre esse assunto um tanto quanto polêmico, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre receber uma notificação quando eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. Bom, vamos lá então. Eu acho que a maior queixa das pessoas hoje em dia é a falta de tempo. Muitas pessoas consideram que se tivessem mais tempo no seu dia, conseguiriam resolver todos os seus problemas, conseguiriam realizar mais tarefas, equilibrar mais a sua vida e, enfim, fazer tudo aquilo que não conseguem fazer durante um dia normal de trabalho, que é muito corrido. E eu entendo essas pessoas porque eu já passei exatamente por essa situação. Eu já vivi uma rotina que era muito corrida, que era muito estressante, que era muito desgastante, onde eu não conseguia entender como que eu poderia mudar aquela situação em que eu vivia, como que eu conseguia fazer alguma alteração se eu não tinha tempo para absolutamente nada, porque justamente a minha rotina exigia muito de mim e eu não conseguia adicionar nenhum hábito, eu não conseguia fazer nenhuma alteração. Basicamente, eu me via como refém da minha própria rotina. E eu percebo que muitas pessoas vivem exatamente dessa forma. Mas será que mais horas no dia dessas pessoas iria mesmo resolver o problema? E eu tenho certeza que não resolveria. Quanto mais horas, quanto mais tempo você tem, mais coisas você vai encontrar para colocar na sua rotina, para aproveitar aquele tempo, para fazer mais coisas, e aí você voltaria para aquele ciclo de estar extremamente ocupado, de estar sempre correndo, sempre apagando incêndios, sempre naquela correria que normalmente as pessoas estão. Então, o que resolveria? O que realmente iria resolver essa questão de eu ter uma rotina muito corrida, muito desgastante, de eu nunca ter tempo? E talvez você fique um pouco confuso com o que eu vou dizer agora, porque isso não é mesmo do senso comum e as pessoas não são muito adeptas dessa ideia, dessa forma de lidar com as coisas. Mas é justamente por isso que elas não conseguem fazer alterações, é justamente por isso que elas não conseguem sair desse ciclo infinito. Mas o que resolveria essa situação de uma rotina intensa, cansativa, sem tempo, é justamente o autoconhecimento, é justamente entender mais sobre si mesmo, entender sobre as crenças, entender sobre o condicionamento, sobre tudo que está instalado aí. Comigo foi exatamente dessa forma. Eu também precisei passar por esse processo de desenvolvimento, por esse processo de entendimento sobre mim mesma, para que eu pudesse fazer alterações na minha rotina, para que eu pudesse mudar os meus hábitos, para que eu pudesse sair desse ciclo que eu estava inserida. Se eu não tivesse me trabalhado, eu não conseguiria entender que eu poderia sair daquele ciclo. Eu não ia me dar conta de que eu podia mudar essa realidade, que eu podia transformar os meus hábitos em minha rotina, porque eu estaria presa naquele condicionamento antigo, e aí eu não conseguiria perceber novas possibilidades, olhar sobre uma visão diferente, com critérios diferentes. Então, sim, quando uma pessoa se encontra nessa rotina que está muito intensa, desgastante, cansativa, que realmente está muito frenética e que isso vai trazer prejuízos, porque sempre que a gente está com a nossa rotina muito corrida, na maior parte das vezes está relacionado com o nosso trabalho. Então, a gente prioriza a nossa vida profissional e a gente deixa a nossa vida pessoal de lado. Então, a gente deixa a nossa saúde, a gente deixa o nosso autocuidado, a gente deixa todas as coisas relacionadas à nossa vida pessoal de lado, porque tem uma área que a gente precisa dar muito mais atenção para ela, que ela tá consumindo muito mais do nosso tempo e da nossa energia. Então, automaticamente eu vou gerar um desequilíbrio na minha vida e isso vai me trazer consequências e eu vou ter que lidar com essas consequências hora ou outra. Então, quando a gente se depara com uma rotina dessa forma, com uma rotina que está sendo cansativa, estressante, desgastante, a gente precisa, ao invés de tentar organizar externamente a agenda, horários, compromissos e afins, a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa entender como nós estamos interpretando a nossa própria vida, como nós estamos lidando com os nossos problemas, com os nossos desafios, com o nosso trabalho, com a nossa vida. A gente precisa entender os nossos objetivos, as nossas prioridades. A gente precisa entender como nós estamos usando o nosso tempo. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo para isso, que não tem tempo para aquilo e a gente está procrastinando, ou seja, nós estamos passando muito tempo fazendo outras atividades, como por exemplo, mexendo no celular, vendo redes sociais, fazendo algo que não vai agregar
absolutamente nada na nossa vida. Mas por algum ou por diversos motivos, a gente está adiando alguma determinada decisão importante. E a gente precisa desse autoconhecimento para que a gente consiga identificar todos esses fatores que a gente vai estar inserido. Porque sim, sempre vai existir um contexto parecido com esse que eu estou citando para você. Então precisa olhar para crenças, precisa olhar para como você está respondendo a tudo que está te acontecendo. Precisa olhar para aquilo que você considera importante, para aquilo que você considera uma verdade absoluta, para suas certezas. Precisa olhar para tudo isso. Porque às vezes você está sobrecarregado porque você acredita que ninguém pode te ajudar, que ninguém pode fazer o seu trabalho, que ninguém é capaz de realizar a sua função. E a gente precisa sair desse pedestal e realmente entender mais sobre nós, sobre os nossos bloqueios, sobre aquilo que a gente vem alimentando e conseguir desbloquear, destravar tudo isso para que a gente possa delegar tarefas, para que a gente possa gerenciar uma equipe, para que a gente possa liderar uma equipe, para que a gente possa gerenciar melhor as nossas atividades e o nosso tempo. Porque se você não olha para você e para suas limitações, para os seus bloqueios, você não vai conseguir trabalhar isso, porque você não vai nem saber que você tem todos esses bloqueios e limitações que existem em todos os seres humanos. Se você não trabalha, você não consegue transcender. Se você não consegue transcender essa percepção, esses condicionamentos, obviamente que você não vai conseguir mudar nada na sua rotina também. Você vai tentar, mas você vai retornar para o ponto inicial. E é por isso que o autoconhecimento vai ser determinante quando você quer fazer alguma alteração na sua vida, na sua rotina. Porque você precisa compreender alguns fatores que você talvez nunca tenha olhado antes. Você precisa trabalhar algumas dificuldades que talvez você nem sabia que você tinha. Algumas limitações, algumas certezas, enfim. Você precisa descobrir tudo isso e entender o que está te limitando, o que está te impedindo. Por que a sua vida não está como você gostaria que estivesse? Por que a sua rotina está tão corrida? Por que você não tem tempo para fazer um exercício, para fazer uma leitura, para cuidar de você, para ter tempo com pessoas que você ama, para ter contato social, para manutenção do seu relacionamento? Por que tudo isso está muito longe, muito disperso? Por que existe esse desequilíbrio tão grande na sua rotina? Você precisa olhar para esses pontos, porque é aí que vai estar as respostas. Enquanto você não olha para isso, enquanto você não entende a necessidade, a importância, realmente esses ciclos eles vão se repetir infinitas vezes até que você consiga olhar para essas questões e realmente romper essa bolha que você está inserido. Mas as pessoas normalmente não olham para isso justamente porque isso é mais complexo, isso é mais trabalhoso, isso vai exigir mais tempo, mais esforço, mais energia, até dinheiro muitas vezes, e você não quer fazer isso porque você já vai ter que sair da sua zona de conforto para começar esse processo. Então você não quer fazer isso porque você quer uma solução muito rápida, muito prática, muito fácil, alguma coisa que seja realmente boa para aquele momento e que você consiga resolver. Por exemplo, se eu falasse para você que eu tenho um planner, que eu tenho uma agenda, que eu tenho um aplicativo, que eu tenho alguma coisa que iria resolver a sua rotina corrida, a sua rotina incessante, a sua rotina sem tempo, a sua rotina onde você nunca tem tempo para nada. Se eu falasse para você que eu tinha algo que resolvesse esse problema de forma muito mais fácil, muito mais simples, com certeza esse vídeo aqui teria mais visualizações, esse vídeo aqui seria mais acessado, teria mais interesse, porque é muito mais fácil, é muito mais prático. E normalmente as pessoas elas buscam essa facilidade, essa praticidade, essa solução imediata. Só que a gente precisa tomar consciência que essas soluções imediatas, elas não existem. O máximo que a gente vai conseguir com essas soluções imediatas seria abafar esse problema, mas a gente nunca vai conseguir resolver a causa, as raízes desse problema com alguma solução imediata. Porque essas soluções imediatas são basicamente como uma tampa. Você coloca uma tampa em uma panela, por exemplo, e isso vai ser abafado. Mas o problema, ele ainda estará ali, ele ainda vai existir, ele só está abafado. E hora ou outra isso vai voltar a vir à tona e vai explodir, vai estourar essa tampa. Então a gente não precisa de uma tampa para abafar os nossos problemas, as nossas dificuldades. A gente precisa justamente ir lá na raiz deles, ir lá entender o que está acontecendo, o que está causando isso. E isso aqui vale para absolutamente todos os desafios, todas as dificuldades, todas as coisas da sua vida. A gente sempre quer uma solução rápida, fácil, gostosa, simples para a gente conseguir fazer.
Só que a gente precisa entender que isso não vai resolver. É a mesma coisa quando a gente está com algum problema de saúde, que a gente vai lá e busca um medicamento. A gente sabe que aquele medicamento não vai resolver, aquele medicamento vai abafar. Mas ainda assim, a gente prefere tomar o medicamento porque é mais fácil, é mais rápido, é mais simples e no momento ali ele vai resolver o meu problema. Só que a gente não pensa que depois desse problema ele pode voltar de forma duplicada, porque eu não resolvi, eu só abafei. Não sei se você já tinha parado para pensar dessa forma, mas é muito importante que você pense, que você faça essa reflexão, porque muitas vezes a gente está abafando as coisas na nossa vida, a gente não está resolvendo nada, é como se a gente estivesse correndo dos problemas, mas eles não vão desaparecer, muito pelo contrário, eles vão ficar ali fervendo nesse caldeirão e quando você menos espera, eles vão explodir, eles vão transbordar. Então é preciso resolver as nossas pendências, as nossas dificuldades, aquilo que não está legal para nós, na nossa vida, na nossa rotina, na nossa saúde, enfim, seja lá no que for. E eu espero que você tenha conseguido compreender a minha linha de raciocínio, espero que seja útil esse vídeo para você. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like aqui embaixo, também se inscreve no canal para me dar uma forcinha. E se você gostou, se achou relevante esse conteúdo, também compartilha com algum amigo para ele também ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo no próximo vídeo.